Seja bem-vindo a mais um podcast Tá na Mídia. Hoje recebendo aqui nada mais, nada menos que Matheus Ribeiro. Antes de falar com ele aqui, eu gostaria de agradecer o nosso convidado especial, Marcos Lago, que é uma grande liderança política, o meu parceiro, meu irmão, Rominique. Rominique, por gentileza, já se apresenta aí e fala um pouco do nosso convidado aqui, que hoje é muito especial esse podcast, porque nós temos aqui uma personalidade da comunicação, eu creio que uma das maiores personalidades da comunicação do estado de Goiás. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos ao podcast, né? Mais uma edição do podcast Tá na Mídia. Hoje estamos aqui com dois convidados, né? Marcos Lago, meu amigo, né? da velha política, da Prefeitura de Trindade, e também um fenômeno das redes sociais, Matheus Ribeiro. Passou por várias emissoras de TV, saiu 28 anos de idade, né, Matheus? 29 agora, 29. Recém-completados. Bom demais. Então, um fenômeno das redes sociais, o mais jovem repórter a ser âncora do Jornal Nacional, foi em homenagem aos 50 anos? Exatamente. Aos 50 anos do Jornal Nacional. Então, tá aí, Matheus Ribeiro. É isso aí. O bom aqui, Marcos, é porque é um bate-papo, né? Ele falou da velha política. Eu acho que isso é até uma ofensa para você, porque você está muito atuante na política, né, Marcos? Na verdade, Clécio, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rominique. Quero parabenizar vocês dois por essa iniciativa do podcast de vocês. Você, Clécio, que é um cara batalhador, você representa, diferente do Rominique, a nova mídia, a nova comunicação de Trindade. E para mim é uma honra estar aqui na nossa cidade de Trindade recebendo aqui o Matheus Ribeiro, que para mim é um ícone, né, da comunicação hoje estadual e também nacional. É um cara brilhante, uma pessoa que veio lá de Piracanjuba e que ganhou notoriedade em todo o estado e a nível nacional. Um cara estritamente polido, preparado, capacitado e que vivenciou a mídia, né, o telejornalismo, e de todas as formas, vivendo mesmo a realidade daquilo que passa a população goiana de um modo geral. E você, Rominique, eu sempre falo, não vou dizer que é a velha política, eu te agradeço as colocações, mas nós dois praticamente convivemos na mesma época e nós dois temos uma responsabilidade muito grande de transformar essa velha política e fazer uma nova política. Por isso que hoje eu estou aqui nesse bate-papo descontraído com vocês e estou andando praticamente 24 horas com o Matheus, porque acredito na nova política que o Matheus vai fazer no estado de Goiás. Excelente. Excepcional. Olha, eu quero agradecer a algumas pessoas, Marcos. A gente sempre, eu já vi você dizer em grupos de WhatsApp que quem não tem honra, né, não chega a lugar nenhum. Então, eu quero agradecer aqui o Eduardo Bueno, um parceiro nosso aqui do podcast. Quero agradecer também o ex-prefeito Jandarro, que é uma pessoa que acreditou muito no trabalho da gente, o ex-prefeito de Goianira, Miller, que também acredita nesse projeto, e agradecer essa ilustre pessoa, né, pela humildade, estar aqui em Trindade, no podcast aqui no setor Vila Paeterna, na Rua 58, falando com a gente aqui nesse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Clécio, Rominique, Marcos, um prazer estar com vocês aqui. Vir a Trindade é sempre muito especial. Eu sempre estive aqui nessa terra por conta da minha fé, por conta do meu trabalho e hoje por conta de uma nova missão, que é fazer uma política mais moderna, que é fazer uma política baseada na racionalidade, que é fazer uma política focada em melhorar a vida das pessoas. Infelizmente, ainda hoje, a gente vê muita situação que mostra que a política é exercida por alguns como meio de benefício próprio, de benefício individual. E à medida em que a gente consegue somar ao nosso projeto pessoas tão relevantes, pessoas que acreditam numa transformação social, isso me deixa muito honrado e fico muito feliz em poder falar dessas ideias, em poder falar desses projetos aqui para vocês. Quero agradecer também o cara que cuida do nosso visual. Eu quero levar você lá, viu, Marcos? Sei que você é muito vaidoso, lá no Israel Barbearia. E ele dá aquele talento, é muito bom. E vocês têm alguma pergunta ou eu já posso fazer a minha pergunta? Que eu estou doido para fazer uma pergunta para o Matheus Ribeiro. Você é o anfitrião, pode né? mandar. Então, bom, o Marcos até adiantou, né, falou a cidade que você nasceu, mas eu gosto que você veio, mas queria saber se você é natural de lá, né, e um pouco da sua trajetória lá do comecinho, para a gente montar uma trajetória aqui bacana para as pessoas conhecerem mais quem é
o Matheus Ribeira. Sou natural de Piracanjuba, minha cidade amada. É o lugar em que eu nasci, cresci e aprendi os principais princípios que me conduzem na vida, né? E eu acho que essa infância no interior, sabe, Clécio, foi muito importante, foi algo fundamental para que eu tivesse uma visão de que é preciso batalhar muito na vida para a gente realizar os nossos sonhos. Eu sou filho de professora, minha mãe é professora da rede pública até hoje, meu pai é um pequeno agricultor, fui criado com a minha avó, que sempre vendeu Avon e Natura lá em Piracanjuba, é dessa forma que ela sempre teve a rendinha dela, sempre se manteve. Então, dentro da minha casa, eu sempre tive referenciais muito grandes de trabalho, de esforço, de dedicação. E foi com essa vida lá em Piracanjuba que eu aprendi o que me conduz hoje, né? Saí de lá com 16 anos, me mudei para Goiânia, fui terminar o ensino médio e tentar passar no vestibular para jornalismo na Universidade Federal de Goiás. Consegui isso, e aí foi quando começou a minha vida profissional mesmo, foi quando eu passei a ter um pouco mais de independência, comecei meu curso, enfim, aí fui trabalhando no segmento. Matheus, me permite um adentro dentro do seu comentário. Nós temos aqui na cidade um grande comunicador, que é o Ricardo Lima. E num dos grupos de política aqui do município, ele questionou a questão sua de ser um grande comunicador. Na opinião dele, o senhor seria hoje um dos substitutos do Willer Bonner a nível nacional, pela sua competência, mas ele não conhecia o seu talento e o seu preparo para a vida pública. Aí eu disse ao Ricardo Lima que o senhor já tinha um sonho lá de infância, novinho, que era ser um grande político. Conta um pouquinho dessa história para nós, hein? Eu fazia minha avó, dona Aninha, me levar a todos os comícios eleitorais que tinha lá em Piracanjuba. Tadinha, ela saia me arrastando pelas ruas de Piracanjuba aos 5, 6 anos para ir nos comícios. Óbvio que naquela época, Marcos, eu não tinha uma noção da relevância que a política tinha na vida das pessoas. Eu era uma criança, eu tinha 5 anos de idade, não conseguia compreender isso, né? Essa compreensão foi surgindo com o passar do tempo, na minha adolescência, tive até um início de militância política na juventude, porque eu sempre vi uma importância muito grande nessa força de transformação que é a política, né? Nessa capacidade de poder executar ações, executar políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas. E eu nunca fui um homem de me contentar com o espaço que me dão, ou de me contentar, de me acomodar nos lugares. Eu sempre fui um cara que busca realizar os seus sonhos, né? Foi assim quando eu saí de Piracanjuba, com a mão na frente e outra atrás, para morar em kitnet, contar dinheiro da marmita em Goiânia para poder estudar e me tornar um jornalista. Da mesma forma é agora na política. Eu fico muito feliz ao saber que algumas pessoas consideram que eu tenho um grande futuro na comunicação. E eu tenho só 29 anos, eu posso realizar isso mais para frente. Hoje, o que eu busco realizar e o que eu busco executar com muita determinação, com muita verdade, com muita disposição mesmo para fazer um trabalho que seja transformador, é uma missão na vida pública. Porque eu acredito que é uma forma da gente trabalhar pela coletividade, trabalhar pela sociedade, sem se preocupar só com a realização individual. Eu acho que nenhuma profissão, nenhuma carreira nos agrada só pela realização individual. Um médico tem alegria em salvar vidas. Um professor se emociona ao ensinar alguém. Um jornalista fica feliz ao saber que a vida de alguém mudou depois de uma informação. Da mesma forma, enquanto político, eu quero me alegrar e eu quero me realizar ao saber que eu tenho um trabalho transformador para todos os goianos. Ótimo. Tem alguma? Show de bola. Então, pergunta, sim. Nesse cenário, como profissional do jornalismo, eu acredito que você tenha, né, um ponto de vista privilegiado ao lado da população. Isso teve um despertar maior através da sua profissão para estar indo para a vida pública, porque você consegue identificar através das reportagens, sempre teve do lado da população, ouvindo a população? Rominique, é uma ajuda tremenda essa experiência no jornalismo. Porque, assim, eu tenho uma história de vida, você tem sua história de vida, o Marcos, o Clécio, todos nós aqui temos as nossas trajetórias pessoais, né? E, obviamente, que isso nos guia na vida, é um parâmetro para a gente ler o mundo.
Mas no jornalismo, você conhece realidades que são muito diferentes, que são muito piores, que são muito mais difíceis, que passam por uma adversidade tremenda, né? Então, veja, quantas e quantas reportagens eu já não fiz sobre fila de espera por UTI, sobre falta de vaga em creche, sobre famílias que têm crianças com doenças raras ou doenças de tratamento caríssimo, como, por exemplo, a AME, atrofia muscular espinhal, que tem um remédio, um único remédio no mundo que custa milhões de reais. Então, assim, são questões que o jornalismo me conectou, né? E eu acho que essa experiência, essa visão da sociedade, com toda certeza, vai me ajudar nessa trajetória política. Principalmente porque, muitas vezes na política, o que a gente vê é a gente arrotar verdade, achismo por aí. No jornalismo, para você fazer um bom trabalho, uma boa reportagem, Clécio, você sabe muito bem disso, você não tem que sair com a sua ideia pronta, você tem que ouvir especialistas, você tem que procurar dados, você tem que buscar referências, você tem que conversar com a população, para aí sim construir um entendimento, para aí sim construir um trabalho. E eu acho que fazer política com base em dados, com base em evidências, também é muito importante, sabe? Excelente. Tenho sim, mas posso passar daqui a pouco, posso ficar à vontade. Bom, ainda dentro deste assunto, você falou um pouco que tinha o desejo de ser político, mas o desejo de se tornar... Eu acho que você não imaginava isso, mas o desejo de ser jornalista, quando é que ele surgiu? Clécio, eu sempre fui aquele gordinho que não brincava na rua, criado pela avó, sabe? Nunca arrancou a tampa do dedão no asfalto, jamais, sabe? Então, minha grande paixão na infância era televisão. Eu ficava em casa vendo televisão e rabiscando nos meus cadernos. Eu sempre gostei de televisão. Então, antes de ser apaixonado pelo jornalismo, eu era apaixonado por TV. Eu gostava de ficar vendo os programas, eu ficava imaginando como é que eram os estúdios de televisão. Acho que essa questão da imagem sempre mexeu comigo. Tinha uma época que eu até inventava assim, a programação da minha emissora de televisão, tanto que eu gostava de brincar com isso. E aí fui percebendo que o jornalismo era uma possibilidade de trabalhar com aquilo que eu sempre gostei, com televisão, e mais, fazendo um trabalho que tem uma relevância social, né? Eu nunca quis ser jornalista só para estar na televisão. Eu gosto e amo ser jornalista porque é uma profissão que tem uma função social, né? A informação é necessária para todos os nossos cidadãos, para que a gente consiga ter uma visão da sociedade, daquilo que é importante para as nossas vidas, né? Mas antes de vir a paixão pelo jornalismo, veio a paixão por TV. Excelente. Matheus, uma pergunta muito importante, que eu gostaria que você respondesse com toda a dedicação. Quando você se definiu pessoalmente que seria candidato a deputado federal, houve um assédio muito grande dos partidos do estado de Goiás, com a finalidade de buscar você para aquela sigla partidária. Porém, depois de muito ouvir, o senhor se decidiu, de ouvir A, B, C e D, o senhor teve uma escolha de vir, a convite do ex-governador e atual candidato a governo, Marconi Perillo, de vir para o PSDB. Mas antes do senhor responder isso, eu só quero ressaltar que o senhor está em Trindade, uma cidade que tem uma gratidão muito grande pelo governador Marconi. Diga de passagem, foi o governador que mais fez dentro do município de Trindade. Eu posso citar aqui para o senhor da rodovia 469, de Abadia até Trindade, a rodovia 469 de Trindade até Goianira, a UEG, o UTRIM, o VaptVupt, a rampa do santuário, que mudou a história do turismo religioso. Então, Marconi é um ícone que temos aqui no município, porque ao longo de 102 anos de emancipação política, foi o governador que mais fez para o município. Diante disso, o que pesou na escolha do senhor pelo PSDB? O ex-governador Marconi Perillo, atual presidente do nosso partido, do PSDB, é alguém que tem uma sabedoria política muito grande e demonstrou uma grandiosidade ao me fazer esse convite, Marcos. Foi o único presidente partidário que me olhou nos olhos e disse: eu conheço a sua trajetória, eu conheço a sua história no jornalismo e aqui dentro eu respeito a sua independência. E independência é algo muito importante para mim. Foi o que eu sempre busquei no jornalismo, foi o que eu sempre busquei na minha vida e é o que eu busco também na política. Nessa medida em que o governador disse que
reconhece essa minha independência e que respeita isso dentro do partido, eu encontrei no PSDB condições viáveis para a nossa candidatura, que é uma candidatura que visa a eleição. Eu não estou me candidatando por aventura, eu não estou me candidatando porque eu acho bonito, porque campanha é um trem fácil, vocês sabem que não é, gente. Nossa Senhora, só na pré-campanha nós já estamos aí estrupiados muitos dias. Mas porque eu quero ser deputado, eu quero ser eleito, eu quero trabalhar pelos goianos. Então, o nosso projeto é um projeto de vitória, é um projeto de viabilidade, sobretudo de trabalho para os goianos. E dentro do PSDB eu vejo claramente a viabilidade desse projeto, eu vejo condições para que isso se torne realidade. E tem sido uma alegria muito grande estar num partido que tem um legado no país, que tem um legado no estado de Goiás, que tem em seus quadros pessoas com uma experiência muito grande e que isso nos ajuda a formar, inclusive, novas ideias, uma nova atuação. Eu acho que o fato de eu ser um cara jovem, de 29 anos, de ter uma proposta de renovação política é muito bacana, mas a gente não renova a partir do nada. A gente precisa de referenciais, a gente precisa de inspirações, a gente precisa de conselhos, e eu tenho encontrado isso dentro do PSDB. Aproveitando aqui a oportunidade dos dois, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Nós tivemos aqui em Trindade, hoje, com o Romar, da Pipoca Explosão, tivemos também com o Fernando, da Plant Inature, tivemos com o Leandro, da McColor. Então, são o Zé Maria, da Concisa Contabilidade, que para mim é uma referência na área de contabilidade. Então, são empresários que representam o município de Trindade muito bem. E, diante desse segmento empresarial, o senhor ouviu deles queixas com relação à dificuldade, à carga tributária, os gargalos da situação empresarial hoje. E o senhor, na condição de candidato, de pré-candidato, e se Deus abençoar que o senhor conseguir ser eleito, que eu acredito que vai ser eleito, como é que o senhor pode defender essa classe empresarial lá no Congresso Nacional? E aí você veja o quanto é importante a gente ouvir antes de falar, né? Porque é esse processo que eu tenho feito em todo o estado, Marcos. Eu tenho percorrido Goiás de norte a sul, de leste a oeste. Eu tenho conversado com as pessoas nas redes sociais, eu tenho conversado com as pessoas no WhatsApp, eu tenho buscado entender as questões que são mais sensíveis para a nossa população, ainda mais num ano em que a fome, que a miséria, que a inflação avançam e deixam a vida das pessoas pior. Sobretudo, a gente precisa ter um olhar para o empreendedor, para o empresário, como alguém que gera emprego. Eu acho que esse é um ponto central. E hoje nós temos um grande problema no país, que é a desocupação. Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão desalentadas, ou seja, nem procuram emprego mais. Muitas pessoas hoje dependem única e exclusivamente de auxílio, ou talvez nem isso conseguem, por questões de documentação, por questões burocráticas. Então, a gente precisa ter um estímulo à ocupação, à geração de emprego e renda no país. E de que forma que a gente pode fazer isso? É com menos burocracia, é com menos encargo, é tornando o emprego algo mais barato para quem o gera. Isso não significa tirar direitos do trabalhador, mas fazer com que essa contratação seja menos onerosa para o empreendedor, para quem está gerando esse emprego. Eu acho que esse é um ótimo ponto de partida. Mas, além disso, a gente precisa simplificar mais todas as operações que fazem parte do dia a dia de uma empresa. Veja, hoje nós temos uma dificuldade tremenda, e nós conversamos isso com o pessoal da McColor, de uma empresa que optou por não mandar seus produtos para fora do Estado, porque se via ali lidando com questões complexas de tributação, principalmente com o desfalque, muitas vezes, atravanca, muitas vezes, a venda e o comércio de produtos em outras unidades da federação. É um absurdo, principalmente se a gente pensar que a gente está num momento pós-pandemia, em que a nossa economia precisa se recuperar e que as pessoas precisam voltar a sonhar, precisam voltar a ter esperança, precisam voltar a ter dinheiro no bolso, né? Agora, a gente não pode pensar, Marcos, que nenhuma política pública é feita daqui para lá. Não é do político para a sociedade. As demandas têm que partir da sociedade. Por isso, esse processo de escuta
de caminhar, de conversar, de formar entendimento, de buscar as associações representativas, os empresários, de buscar os empreendedores, de buscar aquelas pessoas que precisam ter mais acesso a crédito. Isso tudo é fundamental para que a gente forme entendimento e identifique as prioridades. Não, nós vamos atuar assim, assim, assado. E o momento de trazer proposta, o momento de esclarecer isso e de convencer a partir do trabalho é, de fato, na campanha. Então, nesse momento de pré-campanha agora, eu sigo muito disposto a ouvir, a buscar esse entendimento, a buscar esse conhecimento para formular essas propostas e apresentar a todos os goianos. Rominique? Não, interessantíssimo esse ponto de vista, né, de ter que ouvir o cidadão. Eu, né, particularmente, desde novo, já constituí uma empresa. Trabalhamos em 3 segmentos hoje. E isso aí é muito importante, né? Essa questão da tributação, do DIFAL hoje, nós compramos muito em São Paulo e nós temos essa dificuldade, essa tributação, que essa diferença tributária dá 7%, que a gente, provavelmente, toda compra que você faz, hoje nós fizemos uma compra de fibra para uma das nossas empresas e vai vir o DIFAL, 7% sobre esse valor. Realmente é interessante. No ponto de vista pessoal, eu vejo hoje, até a gente analisando o contexto da questão da redução do ICMS, um subsídio que o governo ele vai acabar aplicando aos estados para cobrir esse rombo, né, que vai acontecer. E o que eu vejo hoje é que o estado de Goiás ele tem uma tributação da seguinte forma: quem paga imposto paga para quem sonega. Aí o pessoal fala, nossa, os estados não vão dar conta com essa redução, a redução, se eu não me engano, 9%, né? Que foi decretada e sancionada, e os estados não vão dar conta, isso vai fazer uma diferença muito grande devido ao imposto que é tributado sobre os combustíveis e tal. E aí eu falo, pessoal, eu sempre falo para o cidadão, falo, hoje o problema não é isso, é fiscalização, é o cumprimento, a tributação ser paga por poucas pessoas, poucos empresários, e ser muito sonegada. Então, essa falta que faz, eu acredito que o governo não tem mecanismos, né, de uma maneira correta que consiga fazer com que todos, né, empresários do estado de Goiás paguem os impostos, né, e não soneguem. Então, acho que assim, uma pequena parte paga para quem está sonegando. Então, esse é o cenário que nós vemos hoje. Então, essa questão de construir, de ouvir, para estar criando políticas públicas no sentido da tributação é muito importante mesmo. Veja que eu pleiteio, né, eu estou numa pré-campanha para ser deputado federal. E na Câmara, no Congresso Nacional, hoje um dos grandes debates que nós temos é o da reforma tributária, que ainda não avança, porque eu acho que falta, sobretudo, credibilidade para que isso seja construído junto à sociedade e construído junto aos meus colegas, aos meus futuros colegas de Congresso Nacional, de Câmara dos Deputados. Né? Não é uma conversa simples, isso não é uma solução, uma equação simples. E o caminho que o Brasil tem adotado, infelizmente, nos últimos tempos, é de um populismo fiscal. Né? A inflação corrói o poder de compra dos brasileiros, a inflação faz com que o nosso dinheiro valha cada vez menos, e a gente vê aí aumentos de benefícios feitos apenas como medida eleitoreira. Né? Não que a nossa população não mereça, pelo contrário, deve ser atendida de forma assistencial, de forma emergencial, porque muita gente passa fome. Agora, não adianta nada você colocar ali R$100, R$200 a mais e, em 2 semanas, a inflação corroer tudo isso, né? Porque o litro do leite está batendo R$10. E, às vezes, o benefício não chega no que realmente precisa, né? Um exemplo do auxílio emergencial. Quantas pessoas pegaram sem ter a necessidade? Exatamente. Eu acredito que isso. Eu só quero, Clécio, fazer um adentro aqui ao Rominique, eu quero te parabenizar agora. Achei muito bem essa colocação sua, vou até levar isso adiante. Para a minha vida, você falou uma coisa interessante. Hoje, o empreendedor está pagando imposto para quem sonega. Justamente. Então, isso foi muito bacana, essa colocação sua, porque é uma grande realidade. O que o gestor, Matheus, tinha que entender, Caiado agora foi obrigado a abaixar o ICMS. Na verdade, abaixou muito pouco. Mas ele tem que entender que se ele abaixa... E literalmente obrigado, né? Literalmente obrigado. Não foi porque ele é bonzinho. Porque não é bonzinho, exatamente. Ele abaixou... Mas ele tem que entender o seguinte, quanto mais ele abaixa, mais as pessoas vão andar de carro. Quando mais o imposto for menor, mais as pessoas vão consumir.
Então, vai gerar mais imposto. É isso que os gestores têm que entender. Não adianta eu colocar um ICMS lá em cima, mas se o cidadão não dá conta de mover, porque quem move o país hoje é a classe C, D e E. Essa é a grande massa esmagante. Nós temos que buscar formas, né, Matheus, de dar viabilidade de consumo a esse povo. O Matheus fala sempre nas reuniões aí que hoje 33 milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza. Em um país que é o maior produtor de grãos do mundo. Como é que você explica isso? Que é o maior produtor de soja do mundo, aonde nós estamos pagando hoje praticamente quase R$10 no litro de óleo. Como é que você explica isso? Justamente. Bom, falando em consumir, gente, ontem eu comi uma panelinha lá no André da Carne do Sol. É fantástico. Você conhece lá, viu? Opa, é muito faço bom. questão. E uma pessoa que conhece você da TV mandou um abraço, um beijo para você. É a Lara, que, eu não vou poder ir lá, mas fala para ele mandar um beijo para mim. Né? Então, ela pediu para o senhor mandar um beijo para ela, que ela conhece o senhor da TV. Coisa boa, Nara. Um abraço forte para você. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela mensagem. Beijo grande e tchau, obrigado. Bom, Matheus, você é uma das maiores personalidades da comunicação aqui no estado de Goiás, mas a pergunta que a gente faz nesse momento, como que foi apresentar o Jornal Nacional? Assim, deve ter sido um momento mágico, né? Foi, de fato, um momento muito mágico, foi um momento muito importante, de alegria pessoal, evidentemente, mas eu compreendi que eu não estava ali só por conta do meu trabalho, não estava ali só por conta da minha trajetória pessoal no jornalismo. Eu estava ali para representar 7 milhões de goianos. Eu acho que foi isso que fez daquele momento algo tão inesquecível, porque muita gente comemorou comigo. Né? Muita gente sentiu que essa não era uma conquista minha, mas que era uma conquista de Goiás, né? Que era um momento de Goiás estar em evidência, de Goiás estar na vitrine. Então, foi muito feliz, foi muito alegre ver a população lá de Piracanjuba, da minha cidade, reunida na feira coberta para ver o jornal. Eu já imaginei o povo fazendo isso para ver jogo de Copa do Mundo, Clécio, mas para ver jornal foi a primeira vez. Né? Então, assim, eu acho que foi um divisor de águas na minha carreira, foi uma experiência muito enriquecedora e que eu acho que me mostrou, inclusive, um pouco do que eu quero fazer agora na política, que é essa questão de representar o meu povo, de representar a minha terra, de representar os goianos. Uma coisa leva a outra, né? É evidente. E para quem é jornalista, assim como eu, que está começando, sonhando, como que funciona? Como que chega ao auge que você chegou? Qual que é a receita, se você puder falar? Eu imagino que o cara entra como repórter e depois se torna apresentador. Como que é essa transição? É natural ou você já... Não, eu quero ser apresentador. Não tem muita receita, né? Eu acho que o caminho que eu percorri foi um caminho muito natural, né? Eu sempre trabalhei muito, desde o começo da minha faculdade. No meu primeiro período, eu vi que a TV UFG, a emissora lá da Universidade Federal de Goiás, ia iniciar um telejornal. E aí tinha no mural um aviso de uma ação que eles iriam gravar sobre o Dia da Poesia. E era convidando os alunos, professores, quem quisesse ir lá declamar uma poesia para ir lá no estúdio da televisão, gravar essa poesia que ia aparecer na televisão. Eu falei, eu vou lá gravar esse trem, né? Vou puxar alguma poesia aqui, não sei de onde, e vou lá para eu enturmar com o pessoal, para eu conhecer o pessoal da televisão. E assim eu fiz, puxei um poema da desintoxicação, do João Cabral de Melo Neto, fui lá participar dessa gravação, e nessa gravação já enturmei, já fiquei amigo do pessoal, já conheci a diretora da televisão, já me voluntariei a participar do projeto do telejornal que eles iriam criar. Então, eu sempre fui muito de construir esse relacionamento, de me colocar à disposição do trabalho, né? E, a partir dessa experiência na TV UFG, depois eu fui para a PUC, depois eu fui para a TV Goiânia, para a Band, até que eu cobri o caso do serial killer na Band, daquele maníaco, aquele assassino, que é o Thiago Henrique Gomes da Rocha. Fiquei 3 horas ao vivo com o Datena na Band, trazendo informações sobre esse caso. Fui o primeiro repórter a entrevistar o Thiago depois da prisão. E isso me deu uma projeção, né? Até que um amigo jornalista me indicou para uma vaga de repórter na TV Anhanguera. Em dezembro de 2014, eu fui para Anhanguera, fiquei quase 1 ano na reportagem e aí recebi o convite para fazer testes de apresentação. Comecei aos finais de semana, então foi tudo muito
foi tudo muito natural, sabe, Clécio? Não teve uma receita assim. Eu acho que talvez nem tenha, né? O cenário da comunicação hoje muda bastante, né? Nós temos a possibilidade hoje de fazer uma série de transmissões ao vivo em várias redes sociais, de conversar com milhares ou até milhões de pessoas pela internet, né? O parâmetro da comunicação hoje é muito diferenciado. Eu acho que não tem muito uma receita para quem quer seguir esse caminho. Eu acho que a receita passa por alguns pilares, alguns ingredientes fundamentais. Ética, compromisso com a verdade, compromisso com a sociedade, manutenção dos seus princípios, não utilizar o jornalismo ou a comunicação como meio de troca para benefícios pessoais, para chantagear ninguém, para tirar vantagem de nada. Então, eu acho que isso que é o fundamental. O resto a gente vai construindo caminho aí no dia a dia. E depois desse sucesso todo, você já parou para contabilizar, se é possível, quantas pessoas que estão ligadas com você através das redes sociais? A exemplo, tem lá no TikTok, Instagram, já parou para pensar? Hoje, somando tudo, mais de 600 mil pessoas. Fantástico, hein? 650 mil pessoas. Eu vi numa cidade de 25 mil habitantes, né? Então, assim, quantas piracanjubas não tem ali naquele Instagram, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, porque como eu construí uma trajetória no jornalismo, um nome no jornalismo, e isso não foi fácil, todos os passos que hoje eu dou na minha vida, pessoal, profissional, política, eles passam necessariamente por uma preocupação com esse nome. É por isso que eu faço hoje uma pré-campanha muito austera, muito preocupada com a sociedade, muito verdadeira. É isso que me norteia na política, porque passado o processo eleitoral, independentemente de resultado, e eu quero muito que seja uma vitória, o que eu desejo preservar e o que eu desejo manter é o meu respeito junto à sociedade, a minha credibilidade. Isso é o que não quero que seja abalado. Gente, vocês não sabem o tanto que é bom ficar perto de artista. Se vocês verem o perfume que eu estou sentindo aqui, depois vai falar o nome desse perfume. E nós já estamos chegando ao final. Eu já andei nessa trindade o dia inteiro. Eu acho que ele está me zoando, porque não tem perfume aqui mais não, viu? Nós estamos já na reta final, nosso produtor já está puxando a orelha ali. Então, assim, eu queria que os nossos convidados... O Rominico não é convidado, você sabe, né, Marcos? Ele faz parte aqui do sou convidado. Entendeu? Mas, assim, eu gostaria que vocês, né, elaborassem, né, as perguntas finais, para a gente já se despedir aqui e despedir agradecendo, né? Ok, Clécio. Antes de agradecer, eu tenho mais duas perguntas rápido. Primeiro, eu quero só endossar o que você falou e fazer um adentro naquilo que o Matheus falou. Ele falou que não tem segredo. Pelos comentários dele, eu vi que tem. Primeiro... É o pulo do gato. Primeiro de tudo, interesse, vontade, né? Ele correu atrás. Segundo, determinação, e ele teve muita determinação e personalidade. E terceiro, aquilo que eu prego para os meus amigos, que é a importância do network, da parceria. Então, ele correu atrás da parceria, ele fez a parceria para isso acontecer. E a imparcialidade, porque tem muitos jornalistas que perdem a credibilidade. Eu não posso dizer para você aqui só de Trindade, mas tem muita imprensa hoje que ela é amarrada. Ela é amarrada com a Câmara, ela é amarrada com a Prefeitura, ela é amarrada com toda a segmentação. E as pessoas pensam, eu estou lhe ganhando um dinheirinho do governo. Ele está ganhando dinheiro do governo e perdendo a credibilidade com o povo. E é isso que o Matheus foi diferente. Então, ele buscou a credibilidade com o povo, a imparcialidade. Matheus, para finalizar esse podcast aqui, duas perguntas. Primeiro, eu queria um pouquinho que, em poucas palavras, que o senhor avaliasse esses 3 anos conturbados, né, do governo Ronaldo Caiado, que é um governo que prometeu muito a sua chegada ao governo, queria quebrar uma hegemonia política, conseguiu quebrar, mas, infelizmente, até agora não se mostrou a que veio. Então, foi 3 anos de falácia. Não teve obras concretas, não teve nada que foi feito para a população. Qual que é a avaliação do senhor hoje na condição de pré-candidato e também de jornalista do atual governo Ronaldo Caiado? Eu acho que a gente precisa recolocar Goiás nos trilhos do desenvolvimento, Marcos. Faz parte do meu posicionamento político
não ser aquele cara que vai aqui, que pega o microfone para fazer críticas pessoais e muitas vezes ofensivas. As minhas análises elas são muito racionais e é com isso que eu quero conduzir a minha visão política e a minha atuação política, sobretudo. Mas eu acho que o eleitor, que o goiano, ele pode se sentir muitas vezes frustrado diante dos resultados que vê passado esse período. Porque, por mais que nós tivéssemos, né, desafios enormes relacionados na área da saúde, quando a gente compara, inclusive, períodos antes da pandemia, nós não tivemos, né, avanços significativos no estado de Goiás que pudessem dar sequer esperança para a nossa gente. Hoje nós temos 360 mil goianos que vivem com R$100 ou menos. Então, é muito frustrante você pensar que um estado rico como esse, que está no coração do Brasil, que tem um enorme potencial econômico, que tem uma enorme capacidade produtiva, que tem uma gente muito criativa, tem perdido indústrias por falta da construção de políticas públicas que gerem emprego para a nossa gente. Acho que um dos grandes legados do governo do PSDB foi justamente esse, poder atrair para cá indústria, emprego, poder trazer novos negócios, colocar Goiás no mapa do desenvolvimento nacional. E eu não tenho visto isso acontecer ultimamente, eu não tenho visto isso ser valorizado, não tenho visto isso ser uma prioridade. Né? O governo hoje tem muito dinheiro em caixa, tem muito dinheiro parado, mas o governo não é banco, o governo não está ali para guardar dinheiro. O governo existe para servir as pessoas. E hoje de renda, né? existe muita coisa a ser feita. Hoje existe uma série de necessidades que precisam ser atendidas para o povo goiano. E, em vez desse dinheiro estar parado no banco, em vez desse dinheiro estar rendendo juro para o governo, ele devia estar sendo aplicado para melhorar a vida dos goianos. Uma observação, Matheus, você falou de algumas empresas, eu me recordo de uma aqui até próxima, né? A Creme Mel Sorvete saiu do estado de Goiás, saiu de Goiânia. Uma empresa que todo trindadense... Que nasceu aqui. Nascida aqui, né? E trindadense de alta qualidade. Eu cheguei a um ponto de falar assim, cara, o sorvete da Creme Mel está melhor que o da Kibon e da Nestlé. Então, assim, ter essa qualidade, a gente perder, que a Creme Mel a gente conhece colegas, parceiros que trabalharam lá, muitos amigos, né? Bem na região aqui da Metalson, no início da GO 060, próximo ao Morro do Mendanha. Então, o trindadense, ele tinha sempre essa visão, ele teve esse contato com a Creme Mel. Tem mais alguma empresa que você quer citar, mais alguma observação? Olha, eu acho que quando a gente olha o panorama do estado de Goiás e a gente vê principalmente a condução das políticas públicas que levaram ao decréscimo dos incentivos fiscais, a gente pode enumerar aí vários exemplos. Eu confesso a você, não vou saber te relacionar agora, porque eu não fiz esse levantamento prévio, mas acredito que é um número significativo que a gente pode número grande trazer para os goianos, né? Matheus, eu peço perdão, porque eu sou um jornalista, eu não vou ficar aqui chutando nomes, eu me atenho muito aos fatos. Matheus, era 2 perguntas e a última para finalizar. Vou ter uma no finalzinho também. Nós estamos em Trindade. Trindade hoje, pelo IBGE, estamos chegando à casa de 150 mil habitantes. Estamos atingindo a marca, ou estamos passando a marca de 80 mil eleitores. Hoje, Trindade, o senhor sabe que é conhecida como a capital da fé do povo goiano e também uma das referências nacional na fé, através do nosso garoto propaganda, que é o Divino Pai Eterno. E o senhor hoje, na condição de pré-candidato e candidato, acredito muito na sua eleição. O que Trindade pode esperar hoje e futuramente do deputado federal Matheus Ribeiro? Alguém que defenda Goiás no parlamento, alguém que mostre para o Brasil o que existe de melhor aqui nessa terra, e com certeza Trindade está num lugar privilegiado dessa lista. Trindade é uma cidade que tem um enorme potencial turístico, que pode ser ainda mais alavancado por meio de políticas públicas, mas não apenas. Nós não podemos fazer de Trindade uma cidade refém do turismo. Nós precisamos retomar aqui a potência que é a indústria têxtil. Nós precisamos trazer para Trindade novos segmentos econômicos, nós precisamos construir aqui políticas públicas que fomentem o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico da região. Poder representar a Trindade no Congresso Nacional, com toda certeza, será uma das minhas missões, sobretudo pelo carinho que eu tenho aqui por essa cidade, mas pela forma como eu tenho sido recebido aqui em todas as minhas visitas.
população tem demonstrado um carinho muito grande e a vontade de construir coletivamente, de construir junto comigo esse projeto político. Então, esperar esse compromisso e essa relação próxima é o que todo trindadense, é o que toda a nossa população pode confiar. Antes de vocês fazerem a pergunta, tem pergunta do WhatsApp. A Suyami está perguntando. Suyami está perguntando para o senhor o que o senhor considera que o seu... O senhor não, nós temos quase a mesma idade. Para com isso. O Marcos Sanaga está chamando você de senhor toda hora que eu estou indo na dele aqui. Né? Então, assim, ela está perguntando o que você fez, né, que você acha, nossa, isso foi bacana, me deu aqui uma visibilidade. Mas, e ela também pergunta, o que você não faria de novo na TV, um exemplo, se é que existe. O que eu não faria de novo... Eu acho que todos os erros que eu tive, inclusive jornalísticos, e eu sempre fiz questão de corrigi-los, desde o erro de concordância até um erro de apuração. Eu lembro, nunca vou me esquecer, de uma vez que a gente mostrou um problema num bairro que eu julguei ser de Aparecida, me confundi, porque Goiânia tem um bairro com nome parecido, mas, na verdade, era Goiânia. E eu fiz uma crítica muito contundente contra a prefeitura errada e depois voltei atrás, pedi desculpas, refiz o meu comentário. Eu acho que todos os erros me ajudaram muito a ser o jornalista que eu sou hoje. Eu não tenho nenhum arrependimento, assim, não. Não acho que nada do que eu fiz profissionalmente não poderia ser repetido, até porque a gente precisa entender que os erros também nos formam. Agora, algo que eu tenho muito orgulho e muita satisfação foi ter participado de uma reportagem, conduzido essa reportagem, sobre os gastos dos nossos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. A gente flagrou deputado que comprava milhares e milhares de reais em marmita em cidades onde ele jamais tinha passado, né? Então, investigar isso, vasculhar isso pelo portal da transparência, montar todas essas informações, foi um trabalho muito realizador, que eu gostaria de repetir, inclusive. Agora, na condição de agente público. Vou fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Falamos um pouco do Matheus como pessoa, cidadão. O Matheus, repórter, jornalista. Falamos também um pouco aqui do futuro, né, como deputado, a vida pública que está se iniciando. E o influencer, o influenciador digital, que tem mais de 600 mil seguidores, o que a internet representa, como que chegou a esse número, como que é ser um influenciador hoje? Eu nem me considero influenciador, não. Assim, minhas redes sociais sempre foram um espaço de diálogo, né? Porque, veja, na televisão você só fala, né? Você não tem a possibilidade de ouvir. Nas redes sociais, não. Você tem os comentários, você tem o direct, o pessoal te manda mensagem. Então, sempre foi um canal de troca, né, de conteúdo. E eu sempre mostrei ali minha rotina, meu cotidiano, as músicas que eu gosto de ouvir, o que eu faço no meu dia a dia. Quando eu vi, tinha lá milhares e milhares de pessoas. Nunca foi algo que eu sequer trabalhei comercialmente. Já fiz algumas ações publicitárias, algumas coisas, mas nada muito sistematizado. Nunca vi aquilo ali também como uma fonte de renda, né? E eu acho que o que a gente precisa valorizar hoje não é nem o influencer, mas sim a boa influência, né? Eu sempre tento trazer ali reflexões, conteúdos, os meus posicionamentos, né, para tentar construir também junto àquelas pessoas que estão ali comigo. Eu acho que aquela coisa do influencer, só da selfie, só da vida bonita, só do dia ensolarado. Tem muita gente que vende um gramado verde que não existe na realidade, né? A vida da gente é sofrida. Todos nós. É verdade, né? Tem perfil que você entra e fala assim, meu Deus, essa pessoa não solta nem pum, né? Porque tá tudo lindo, maravilhoso. Né? A vida não é assim, a vida real não é desse jeito. E eu gosto de levar com leveza. Tanto que, assim, hoje, na pré-campanha, algumas pessoas me ajudam a publicar alguns conteúdos e tal, mas, por exemplo, todas as mensagens sou eu que leio, os comentários sou eu que respondo. Isso é algo que eu preservo, porque eu gosto de manter esse contato e essa proximidade. Essa interação, né? Eu vou mexer com o Marcos Laga agora. No começo do nosso podcast, se falou na velha política, né? Eu já presenciei algumas ações, né, que você participou e vi políticos carimbados, políticos da velha política, né? Aqueles, né,
tratar você com o maior respeito e baixar a guarda, porque você tem a autoridade ali, o pessoal te respeita muito. Inclusive, até o Marconi, eu ouvi ele dizer, olha, aqueles companheiros que estavam aqui, que resolveu sair, tudo bem, nós trouxemos aqui o Matheus que oxigenou o nosso projeto aqui. Então, eu achei fantástico esse comentário dele. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que o pessoal da velha política te recebe, que hoje você representa, com certeza, representa a nova política. Clécio, eu não estou nessa jornada política também para apontar dedo para ninguém, sabe? Eu acho que a gente precisa construir pela convergência. A política já é um ambiente muito conflituoso. Me preocupa muito ver que no Brasil hoje tem gente até matando por conta da política. A política virou motivo de briga, de conflito, de discussão, de parente brigar com parente, de almoço de domingo terminar em conflito. Então, assim, independentemente de ser velha política antiga, eu sei bem onde eu não vou. Eu sei bem aquelas atitudes que eu não tomo, eu sei bem quais são os meus princípios, eu não fujo da legalidade, eu não estou na política por interesse pessoal, por benefício próprio, eu quero realizar um trabalho coletivo para a sociedade. E eu acho que é fundamental, assim como eu fiz no jornalismo, olhar para aquelas pessoas que vieram antes de mim, que já passaram pela política ou que ainda estão na política, e enxergar, a partir da trajetória delas, pera lá, o que é que tem de bom aqui? O que é que tem de ruim aqui? Onde isso me serve de exemplo? O que é que isso serve de exemplo para que eu não faça? O que é que isso serve de exemplo para que eu faça? Como é que isso aqui pode me ajudar? Como isso aqui pode me atrapalhar? Né? Eu olho dessa forma, então, para pessoas que vieram e que passaram por espaços da política antes de mim. Né? Obviamente que, enquanto jovem, eu tenho um compromisso com a renovação, eu tenho um compromisso com trazer novas pessoas, com fazer com que mais jovens acreditem na política. Eu acredito que juventude não é uma coisa só de idade, é uma coisa de cabeça também. Isso é muito importante. Tem muito jovem com pensamento velho, acreditem. Então, acho que essa construção ela vai ganhando força à medida em que a gente consegue colocar as nossas novas ideias em prática. Ideia que fica só na ideia também não serve de nada, né? Ô Clécio, só para terminar da minha parte, está chegando ao fim, só fazer um adentro aí. Essa prática da nova e velha política, eu vou te dar um exemplo para você. Temos políticos velhos que praticam a política nova. E temos políticos novos que estão praticando a velha política. Vou te dar um exemplo para você o que é política nova. Você pega o Alair de Paula, que é um jornalista antigo do município de Trindade. Ele, para fazer política nova, ele deveria vir aqui no teu programa e incentivar 2 jovens, igual você, o Romenick, a crescerem. E isso é política nova. A política velha é o que acontece aqui em Trindade, onde tem outros donos de veículos de comunicação que estão morrendo de inveja e de ciúme do trabalho de vocês. Então, são pessoas velhas com práticas velhas. Não quer dizer que é a idade. Por exemplo, Pedro Pereira, que foi prefeito aqui no município de Trindade. Ele já estava aposentado e eu nunca esqueci de ele me chamar lá na praça da prefeitura e incentivar que eu entrasse na política. Então, você vê pessoas de idade com mentalidade nova e vê políticos, igual o Matheus se deparou com um esses dias para trás, que é novo, mas praticando a velha política, de comprar liderança política no Estado, de comprar voto, de fazer curral eleitoral, de tratar o povo como números. Então, isso não é uma política que nós queremos. Nós queremos pessoas novas igual o Matheus, mas nós queremos práticas que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Marcos, você já foi secretário de Segurança Pública aqui em Trindade. Você talvez não saiba, Romenick, mas ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço politicamente falando. E eu acho que tem muitas pessoas que querem fazer essa pergunta para você. Já visto que você foi secretário de Segurança Pública. Você hoje se considera um bolsonarista ou é anti-bolsonarista? Como que está o seu pensamento em relação a essa questão de governo Bolsonaro e se você votaria nele? Ô Clécio, eu vou fazer igual o meu líder político hoje, que é o Matheus, que eu estou andando com ele. Eu vou ter a oportunidade de voltar aqui. Eu quero ter a honra de ser entrevistado por você mais o Romenick.
Até porque você sabe que eu não guardo pau para bater em João. Por isso que eu estou fazendo a pergunta. E aí vocês sabem que eu sou estritamente político. Sim. Então, eu vou deixar essa pergunta, até porque hoje, no momento, vou te deixar só um parêntese. Não sou Lula e nem sou Bolsonaro. O Lula, pela prática da velha política. E o Bolsonaro, porque não mostrou a que veio. Aonde hoje nós temos o maior país com a maior exportação agrícola de grãos no mundo, e o nosso povo está pagando o óleo a R$10. Eu estou torcendo que surja uma terceira via para ser presidente do Brasil. Mas hoje, no momento, eu não voto no Lula e não voto no Bolsonaro. Tá vendo? Então, o compromisso feito, ele vai ter que vir aqui e responder algumas perguntas polêmicas. Não é não, Romanique? Justamente. Vamos finalizar? Vamos finalizar. Por gentileza, eu gostaria que você se despedisse, né? Ok, eu só quero, Clécio, te agradecer, você, Romanique. Obrigado. Na verdade, aqui, Matheus, estamos representando duas regiões distintas. O Clécio daqui, da região central, e o Romanique, que é lá da região leste, famoso Trindade 2. Eu devolvo a elegância dos dois por estar nos convidando. O Romanique sempre participou nos bastidores da política, nunca teve de frente, mas sempre nos bastidores, gosta de política, da mesma maneira que o Clécio. Então, assim, eu quero parabenizar vocês, enaltecer o trabalho de vocês aqui e, finalizando, fazer meus agradecimentos. Primeiro ao Matheus, que é uma pessoa que eu acredito muito. Matheus, igual eu falei, se você não tivesse a idoneidade moral que o senhor tem, com certeza eu não estaria andando com o senhor. Estou andando porque acredito no senhor, no seu trabalho, na sua postura, na sua ética, no seu desenvolvimento, no seu talento, no seu compromisso. E, para mim, estar com o senhor é uma honra. Eu acredito. Clécio, você pode anotar. Matheus, hoje aqui nós estamos no seu programa. Esse rapaz vai longe. Não se assuste daqui 10 anos ou menos ele for governador do estado de Goiás. E nós vamos poder mostrar. Ele teve aqui no podcast. Teve aqui, você pode anotar. Viu, produção? Grava esse negócio aí. Pode gravar. Deixa eu gravar, tá? Pode gravar. E, para finalizar, parabenizar vocês dois, a sua esposa, a família do Romanique. Agradecer o pessoal que está ali fora com o Matheus, né? A Glenda ali, os meninos estão junto conosco. E mandar um abraço. Criou-se uma expectativa muito grande que eu estaria brigado com o Jânio. Eu quero aqui, eu não posso cuspir no prato que eu comi. Eu fui secretário do Jânio, 8 anos. Para mim, diga de passagem, foi o melhor governo da história de Trindade. Então, assim, eu quero agradecer a dona Dairdes, agradecer o Jânio, em seu nome, Clécio, já que você citou o nome deles. E política se faz com gratidão e com postura. Uma coisa que o Matheus ouviu, nós passamos hoje, é que eu sempre tive posicionamento político. Então, não estou assim, presente com os dois. Não vou dizer que a atitude do Jânio de apoiar o Ronaldo Caiado foi certa, mas cada um tem os seus motivos. Mas eu estou falando do Jânio, prefeito, e da Dairdes, primeira-dama. São duas pessoas que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração e que fez uma transformação no município de Trindade. Obviamente, com a ajuda do Marconi Perillo. Não posso deixar de dizer isso, né? Obrigado a você. Obrigado, Matheus. Obrigado. Romanique, por gentileza. Não, agradecer a presença do Marcos, né? Amigo, né? dos bastidores políticos, ele teve mais à frente. O Matheus, que é um fenômeno, né? Um belíssimo profissional, um fenômeno na internet, que dá para perceber, e deu para perceber que está compenetrado nesse projeto. Romanique tem muito conteúdo, né? Você viu que a cabeça muito... dele está muito à frente, né? Não, diferente. O jovem, né? Realmente à frente do tempo. E agradecer também, Clécio, a você e aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas, né? Que está acompanhando a gente nos meios de comunicação. E que o pessoal curta, passe para frente, compartilhe, dá o like lá no YouTube, né? Para dar força. O Clécio é melhor nisso aí. Então é isso. Agradecer vocês. Foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que eu ainda estou aprendendo, né? Fico nervoso ainda com a questão do microfone. Eu acredito que daqui umas 5, 6 edições eu vou estar melhor. Mas agradecer. Isso é igual o caminhão de melancia. No balanço do caminhão que a melancia se ajeita, viu? Tem que fazer. Faz desse jeito. Mas obrigado. Foi um ótimo bate-papo. Excepcional. Prazer mesmo ter todos aqui. No começo do nosso podcast, o Marcos Lago citou o Ricardo Lima. O Ricardo Lima ele participou de 6 Copas do Mundo. E ele é um cara que pode dar aula para a gente, né? E tem o Major Reis, que é parceiro, que é um dos maiores analistas políticos que eu conheço, é polêmico, é brigão, né? Major aposentado, então o homem é problema, viu? E ele
toda sexta-feira tem um podcast. Eu já convido, né? Presidente de um Motoschool, clube, né? né? Um clube de Seria motociclista. quando o negócio... Porque aqui a gente está só num bate-papo, é só um aquecimento, né? Quando começar a política, eu gostaria de convidar você, né, a voltar Já aqui. Já está convidado, né? O Ricardo Lima, direto Exatamente, tem que, porque lá que é um lugar de falar de política. Aqui é só para nós conhecer. Aqui é o Tá na Mídia. Aqui é o Tá na Mídia. Olha, quero agradecer, né, você e pedir, né, daquela maneira, eu não poderia deixar de pedir isso, que é você finalizar o nosso programa, igual você sempre faz, que eu acho que isso vai virar até jargão aqui no nosso podcast. Queria que você finalizasse igual você faz com maestria. Obrigado, Clécio, Rominique, Marcos. Fico feliz com o convite para retornar aqui, porque conversar sobre ideias, conversar sobre política e com amigos que gostam de política é sempre algo muito prazeroso. Eu acho que política não precisa ser visto mais como essa coisa odiosa ou polêmica. Acho que em 2022, num momento em que nós temos questões muito urgentes para atuar, para trabalhar, para resolver, para atender a população, a gente tem que ter sensibilidade e racionalidade. E é dessa forma que eu vou construindo o meu trabalho, que eu vou convidando você que nos assiste, inclusive, a fazer parte dessa jornada com a gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que nos assistiu. Fiquem com Deus e tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Excelente, viu? Ficou bacana, não ficou? Acho que não está gravando. Está gravando ainda? Não, só queria que já finalizou, ele vai cortar, porque ele corta, edita, não está ao vivo. Queria que você mandasse, igual ele falou, o Ricardo Lima, eu tenho ele como embaixador de Trindade. Deixa bem claro, como embaixador de Trindade. Então, ele é um ícone da comunicação esportiva, da crônica esportiva no Estado, trabalhou em todas as rádios, todos do Estado, rodou todas as rádios, e é daqui de Trindade, então ele tem orgulho de Trindade. E aí eu queria que você, Matheus, tanto eu falar do senhor, mostrar quem é o senhor, o Ricardo agora está doce, está doido até para te ver. Inclusive, até ligou com o Clésio aqui e tal, o programa não sei o quê, e ele quer que você venha direto ao ponto. Então, manda um abraço aí para o Ricardo Lima para nós. Maravilha, combinado. Muito prazer. Clésio, queria agradecer seu convite, Rominique, Marcos, mandar um abraço para todos os comunicadores aqui da cidade de Trindade, especialmente ao meu colega jornalista Ricardo Lima, que tem essa trajetória que eu já fiquei conhecendo, que eu já estou curioso, inclusive, para saber histórias dos bastidores de tantas e tantas coberturas importantes. Eu acho que a gente valorizar o profissional de imprensa, valorizar o comunicador, valorizar aquela pessoa que se dedica ao ofício de informar é muito importante. E convite aceito para retornar aqui, para voltar a conversar sobre política, para voltar a conversar sobre sociedade, sempre de uma forma tranquila, serena, baseada em fatos, baseada em dados, sem ódio, sem transformar isso num ringue, porque na briga sempre tem alguém perdendo. E hoje a gente precisa fazer com que 220 milhões de brasileiros ganhem a luta pela vida, ganhem a luta pela felicidade. Essa é a minha missão. Fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Excelente.